Olá, como vai? Tudo bem? Animado, animada para estudar mais um capítulo da Bíblia? Nós aqui estamos muito animados, porque estudar a Bíblia nos faz bem. A gente começa o dia melhor, por isso que a gente recomenda você aqui no programa Revivados, por sua palavra, para que comece o dia lendo a Bíblia. Sua comunhão com Deus nas primeiras horas do dia. Se não puder, tudo bem, faça em algum momento durante o dia, mas crie uma rotina boa, uma rotina positiva, para você ter sempre a palavra de Deus no seu coração, todos os dias. É como o ar que a gente respira. A gente precisa do ar, não é? A gente precisa da palavra de Deus também. Por isso que todos os dias, às 7 da manhã, aqui na sua TV Novo Tempo, estamos juntos, com Reavivados por sua palavra. E no YouTube também. O nosso canal lá é Reavivados por sua palavra, NT. Ali você pode rever os programas anteriores. Você pode dar sua contribuição, pode fazer uma pergunta, pode dar um alô, pode interagir com o nosso grupo, que é muito animado ali. Tem pessoas que são bem recorrentes, tem gente que está lá já. Outro dia alguém me escreveu assim, pastor, eu já estou viciada no programa, que eu vejo o programa à meia-noite e 1, depois eu vejo o programa de manhã também. Relembro as coisas que aprendi, leio a Bíblia. Olha que bacana, a gente fica feliz com essas boas notícias. No Facebook nós estamos na página da TV Novo Tempo. É só buscá-la e nós vamos nos encontrar ali. Sempre à meia-noite e 1, o programa é colocado lá no ar para você poder compartilhar, estudar. Estude a palavra de manhã, arrume a sua cama e seja Jesus para as pessoas. Esse é o nosso motto aqui, o nosso lema. A gente repete isso várias vezes, tá bem? Bom, agradecemos também ao Cevisa, Centro Médico de Vida Saudável. A gente está aqui num dos ambientes gostosos desse lugar, tão bonito, tão especial, médicos, nutricionistas, psicólogos, temos aqui fisioterapeutas, professores de educação física, tudo para você ter uma boa saúde. Aprender, né? É um local onde a gente vem para aprender a ter uma boa saúde. Muito obrigado. Vamos começar o livro de Êxodo. Termina em Gênesis, quando terminamos o último capítulo. Aliás, não falamos sobre a morte de José, né? José morreu, foi embalsamado, o puseram no caixão, e quando o povo saiu do Egito, quando os israelitas saíram de lá, os hebreus saíram de lá, levaram os ossos de José para o depositarem junto aos ossos dos pais, não é? Que estavam lá em Macpela. Bom, termina o período patriarcal, com Gênesis, começa o período mosaico, né? Aqui é um novo período. E nós vamos ter uma coisa bem interessante aqui. Os dois primeiros capítulos, 1 e 2, contam a história de 80 anos. Só dois capítulos, 80 anos. E os demais, do 3 até o 40, porque Êxodo tem 40 capítulos, então conta a história, esses capítulos contam a história de aproximadamente um ano. É bem diferente, né? Então são muitos detalhes, uma riqueza de detalhes impressionante. Lá em Gênesis nós vimos uma história um pouco diferente. Muitos anos e pouco espaço para contar a história destes muitos anos. E aqui nós temos nos primeiros 2 capítulos algo parecido, depois muitos detalhes. Bom, é a história da saída, Êxodo quer dizer a saída, né, do povo de Israel debaixo do Egito. José, então, que morre ali no último capítulo do livro de Gênesis, colocou o povo de Israel no Egito, né? A prisão dele, ou como escravo, né, para ser vendidos pelos ismaelitas para o povo do Egito. Depois ele vira mordomo, vira prisioneiro e vira o segundo homem em todo o Egito, por causa da revelação dos sonhos. Aí você pode ver nos capítulos anteriores. Mas ele tem a possibilidade de trazer o pai, né, os irmãos, as famílias, e eles vieram em 70 pessoas. Menciono o nome dos irmãos aqui logo no início, são esses os filhos de Israel, né? Que entraram com Jacó, Israel e Jacó, a mesma pessoa, né? No Egito, cada um com a sua família. Então diz Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftalim, Gad e Aser. E todas estas pessoas que desceram com Jacó eram número de 70. Por que ele menciona os 70 aqui? Para depois mencionar a grandiosidade.
Durante todos esses anos, eles ficaram 430 anos como prisioneiros aqui. Então, menciona a história de José, dentro desse período de 430 anos está a história de José e os seus parentes descendo também para o Egito. São 430 anos que eles passam ali, entraram com 70 pessoas e mais para frente nós vamos ver que eles saíram com 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, alguns imaginam 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, não sei, mas era muita gente, não é? Que saiu, 70 para esse número astronômico. Então faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração, aí começa, né? São 80 anos em 2 capítulos, eles vão sendo rápidos aqui, o Moisés vai sendo rápido. Toda geração falece, todos eles morrem, não é? Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentando em número. No verso 7 ainda, multiplicaram e grandemente se fortaleceram de maneira que a terra se encheu deles. E agora vem a preocupação. Entre mentes, né? Entretanto, nesse meio tempo, se levantou novo rei sobre o Egito, que não conhecia José. Olha que coisa tremenda. Não conhecia José, não sabia da relação de José com o povo egípcio. Nessa ocasião, os egípcios já tinham expulsado, né, aos Hicsos, que dominavam o Egito. E foram várias batalhas até que eles foram totalmente expulsos. Então, eles não gostavam de estrangeiros, mas eles não entendiam que José teve um papel fundamental para que o Egito fosse o que era hoje. Né? Ou naquela data, melhor, né? Hoje não, naqueles dias, né? Eles não sabiam, não conheciam a história. Um faraó que não conhece a José, pronto. Aí vai agir de uma maneira brusca, de uma maneira dura, não é? Eis que esse povo, disseram eles, né? Eis que esse povo, dos filhos de Israel, é mais numeroso e mais forte do que nós. De repente, eles se aliam a um inimigo nosso e nos derrubam. Então, temos que acabar com eles. E os egípcios, verso 11, puseram sobre eles feitores de obras, os escravizaram. Então vamos imaginar que até esse ponto eles tinham um bom contato com Deus, tinham os seus cultos, faziam isso com alegria e iam crescendo. Compravam, vendiam para os egípcios, eram ali, estavam movimentando o comércio inclusive. Mas daqui para frente, agora eles foram escravizados. Muitas grandes obras que foram feitas pelos egípcios foram realizadas pelos hebreus aqui, não é? Então, quanto mais afligiam, mais eles se multiplicavam. Então, aqui tem alguns faraós, né? Tutmés III, que foi um dos piores, né? Amenhotep também, que foi um dos piores, que massacraram aqueles povos que eram dominados por eles e escravizavam. Então, os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel. Foi um período assim. Esse período aí de Tutmés III, Amenhotep, um período duro, não é? Em relação a eles. Bom, o povo crescia, o que fez o faraó? O faraó pediu para as parteiras, 2 parteiras, aparecem os nomes delas aqui, que é Sifra e Puá, uma quer dizer beleza e a outra quer dizer esplendor, que elas fossem diante dos partos das mulheres hebreias e que matassem o varão, matassem o menino. Se fosse menino, matavam. Por quê? Porque não iam crescer, né? Poucos homens, família pequena. Então, poucos casamentos, o povo deixaria de crescer. Essas parteiras, não se tem muito ao certo se eram egípcias ou hebreias, né? Ou eram parteiras de hebreias, ou eram parteiras hebreias. Fica um pouco aqui essa situação, mas não importa. Os nomes eram até meio hebreus aí e tal. Bom, só que elas ficaram com muita pena de fazer isso. Aqui diz, eram tementes a Deus e não fizeram o trabalho que foi proposto a elas. Elas não matavam os meninos. E aí o faraó chamou e disse, como é que é isso? Os meninos continuam crescendo? O povo do Egito estava autorizado a matar os meninos. Uma coisa impressionante, né? Eu acho que muita gente não fez isso. Não eram todos, mas alguns talvez mais animados acabaram fazendo isso.
Isso não faz você lembrar uma história do Novo Testamento? Quando Herodes mandou matar todas as crianças com menos de 2 anos e meio, porque os reis do Oriente tinham passado lá por ele, dizendo onde é que está o novo rei de Israel, né, que nasceu e tal. Ele ficou com tanta inveja que quando eles foram embora e não voltaram, trazendo a notícia de onde estava o menino, ele mandou matar todo mundo, 2 anos e meio, e matou todo mundo. Havia uma profecia no Antigo Testamento dizendo que choravam as mães pelos filhos que estavam morrendo, estavam sendo assassinados, coisa incrível, né? Isso porque Satanás queria acabar com a possibilidade de que o futuro Salvador, libertador, o Messias, vivesse. E aqui é a mesma coisa. Satanás queria acabar com a possibilidade que o futuro libertador do povo de Israel também morresse. E já imaginaram Moisés morrendo aqui? Deus teria os seus outros planos, mas Deus cuidou para que ele não morresse. Por isso que aparece mais para frente aqui uma genealogia colocando Moisés ali como libertador, Arão e Moisés. Então era muito sério isso. Moisés foi preservado, vamos ver no capítulo 2. Deus tem sempre cumprido as suas promessas. Satanás tem tentado derrubar sempre os planos de Deus. Mas Deus está ali, segurando os 4 ventos da terra. Imaginem se ele soltasse os ventos agora, um dia esses ventos serão soltos, os ventos da maldade. Vamos orar pedindo a Deus a sua direção? Pai querido, dirige a nossa vida. Temos problemas, necessidades, desafios e gostaríamos que o Senhor sempre estivesse do nosso lado e que ouçamos a tua voz. Esse é o mais importante, porque o Senhor vai estar conosco. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado pela audiência de hoje, espero você amanhã. Capítulo 2 de Êxodo, programa Reavivados por sua palavra.